Agora, já quanto às diferenças temporárias, é aqui que se vai colocar a questão dos impostos diferidos. O que é que são diferenças temporárias? As diferenças temporárias são as verificadas entre a quantia registada na contabilidade de um ativo ou de um passivo e a sua quantia para efeitos da base tributável ou da chamada base fiscal. Ou seja, o montante que devemos ter em atenção para efeitos do futuro apuramento do imposto. Porque estas diferenças temporárias vão influenciar o futuro. Deste modo, existe uma diferença temporal entre a data em que determinado item é reconhecido nos resultados contabilísticos e a data em que esse mesmo item irá ser integrado para efeitos do apuramento do resultado fiscal. Então, existem dois tipos de diferenças temporárias. As diferenças temporárias dedutíveis, e são diferenças temporárias de que resultam quantias que são dedutíveis na determinação do lucro tributável, ou seja, vai haver menos imposto a pagar de períodos futuros quando a quantia escriturada do ativo ou do passivo seja recuperada ou liquidada. E, portanto, digamos que estas são as positivas. Nas diferenças temporárias dedutíveis, deveremos reconhecer hoje as quantias de imposto que iremos pagar a menos no futuro, decorrentes de factos ocorridos até ao presente. Por isso, são ativos por impostos diferidos. Depois, as diferenças temporárias podem ser as tributáveis. Estas são as negativas, ou seja, são diferenças temporárias de que resultam quantias tributáveis na determinação do lucro tributável, ou seja, vai haver mais imposto a pagar, de períodos futuros, quando a quantia escriturada do ativo ou do passivo seja recuperada ou liquidada. Nas diferenças temporárias tributáveis, devemos reconhecer hoje as quantias de imposto que teremos de pagar a mais no futuro, decorrentes de factos ocorridos até ao presente, e daí traduzem-se em passivos por impostos diferidos. Estas duas frases são fundamentais para entender os impostos diferidos e que fundamentalmente têm a ver com a diferença entre o resultado contabilístico e o resultado fiscal da empresa. Diferenças essas que podem ser permanentes ou temporárias. As permanentes já estão resolvidas, não há impostos diferidos. Vai haver impostos diferidos nas diferenças temporárias. E elas são dedutíveis e devemos reconhecer hoje as quantias de imposto que iremos pagar a menos no futuro, decorrentes de factos ocorridos até ao presente, ativos por impostos diferidos. E nas diferenças temporárias tributáveis, deveremos reconhecer hoje as quantias de imposto que teremos a pagar a mais no futuro, decorrentes de factos ocorridos até ao presente. E estamos perante passivos por impostos diferidos. Ativos por impostos diferidos e passivos por impostos diferidos. E esta matéria, na nossa contabilidade, nós temos um código de contas no sistema de normalização contabilística e o nosso código de contas prevê o reconhecimento destas diferenças tributáveis, dedutíveis ou tributáveis. Portanto, estas diferenças, elas serão reconhecidas na conta 27.4, impostos diferidos.
e a 2741 ativos por impostos diferidos e a conta 2742 destinada a passivos por impostos diferidos. E a contrapartida destas contas, porque na contabilidade, se há um débito, tem que haver um crédito, ou vice-versa, a contrapartida do reconhecimento de ativos por impostos diferidos ou de passivos por impostos diferidos estará na classe 8, nomeadamente no reconhecimento do efeito fiscal do imposto que se destinou à conta 8122 imposto diferido. A conta 8121 imposto estimado para o período decorre do método do imposto corrente ou do método do imposto a pagar. O efeito fiscal ou o reconhecimento de impostos diferidos passará pela conta 8122, que vai afetar a classe 8. Ora então, continuando, isto só para ver onde é que as contas estão posicionadas no plano de contas, a conta 2741, ativos por impostos diferidos, engloba as quantias de impostos sobre rendimentos recuperáveis em períodos futuros, respeitantes a diferenças temporárias dedutíveis, a reporte de créditos tributáveis não utilizados e a reporte de perdas fiscais não utilizadas. Estas situações originam ativos por impostos diferidos, até ao ponto em que seja provável que exista lucro no futuro que permita a sua utilização. Ativos por impostos diferidos são as quantias de impostos sobre o rendimento recuperáveis, ou seja, a pagar a menos, em períodos futuros e que podem resultar de diferenças temporárias dedutíveis e também do reporte de perdas fiscais, e este reporte de perdas fiscais, desde que a empresa tenha a noção ou a perspectiva de vir a ter lucros em períodos seguintes. Ora, as diferenças temporárias entre o resultado contabilístico e o resultado fiscal, de que resulta em menos imposto a pagar no futuro, quando o valor do ativo realizado ou o valor do passivo for liquidado, designam-se por diferenças temporárias dedutíveis e contabilizamos em ativos por impostos diferidos. Depois temos aqui alguns exemplos que caem em ativos por impostos diferidos. Depreciações que excedem o limite máximo fiscal, pelo montante da diferença entre a depreciação incluída no resultado contabilístico e o máximo fiscalmente aceito, porque vamos futuramente recuperar através do imposto estes montantes. As provisões fiscalmente não dedutíveis ou que sejam excessivas, e as imparidades sobre determinadas categorias de ativos, como investimentos financeiros que não são fiscalmente dedutíveis e que se traduzem em ajustamentos fiscais a crescer. Estes exemplos são exemplos que vão ao encontro aqui desta frase-chave. Reconhecemos hoje as quantias de imposto que vamos pagar a menos no futuro, decorrentes de factos ocorridos até ao presente. Este quadro aqui expressa os movimentos que têm que ser feitos na contabilidade quando estamos a reconhecer ativos por impostos diferidos. A conta 2741 é debitada, porque é uma conta do ativo, e a conta 8122 é creditada. E depois temos aqui possíveis alterações ao lançamento anterior, quer através de aumentos de taxa de imposto, quer através da realização da diferença temporária dedutível, quer através das reduções da taxa de imposto e das próprias reversões que vão ter lançamentos conducentes
anular o efeito inicial ou, efetivamente, ampliá-lo quando há um aumento da taxa de imposto. Quanto aos passivos por impostos diferidos, esta conta engloba as quantias de impostos sobre o rendimento recuperáveis em períodos futuros, respeitantes a diferenças temporárias dedutíveis, como o reporte de créditos tributáveis não utilizados e o reporte de perdas fiscais não utilizadas. Passivos por impostos diferidos são as quantias de imposto sobre o rendimento pagáveis em períodos futuros, ou seja, a pagar a mais, com respeito a diferenças temporárias tributáveis. E lá está aquela frase-chave. Nas diferenças temporárias tributáveis, devemos reconhecer hoje as quantias de imposto que teremos a pagar a mais no futuro, decorrentes de factos ocorridos ao presente ou até ao presente, passivos por impostos diferidos. Isto é a aplicação do pressuposto do acréscimo. Alguns exemplos de passivos por impostos diferidos: os excedentes de revalorização de ativos, sempre que seja adotado este método de avaliação. Entre outros exemplos, por exemplo, aumentos de justo valor de propriedades de investimento ou de outros ativos valorizados por este método, quando não forem fiscalmente reconhecidos como rendimentos. Esta é a movimentação de passivos por impostos diferidos. Quando existe a movimentação contabilística de passivos por impostos diferidos, movimentamos a conta 2742, conforme indica o plano de contas, não é? A conta 2742, passivos por impostos diferidos. Esta é uma conta que obedece no reconhecimento do efeito fiscal da diferença temporária tributável. Nós debitamos a conta 8122 e creditamos a conta 2742. Como é uma conta do passivo, ela acredita-se pelos aumentos. E depois ajustamentos que virão a ocorrer, ou pelo aumento da taxa de imposto, que segue a mesma linha de lançamento. A realização da diferença temporária tributável ou a redução da taxa do imposto sobre o rendimento faz o lançamento inverso. Nós, neste momento, utilizamos em Portugal, como já sabemos, uma taxa de 21% de IRC, que pode ser adicionada de 1,5%, caso as câmaras municipais onde a empresa está implementada cobrem, sim, 1,5% em derrama municipal. Há que atender depois também as derramas estaduais. Caso a empresa aí esteja enquadrada, tem que ter um lucro tributável acima de 1.500.000 euros para estar sujeita a uma derrama estadual, porque nós temos que considerar qual a taxa de imposto que vamos utilizar no reconhecimento dos impostos diferidos. Eu coloco por defeito 22,5%, que são os 21% da taxa, e considerando que a empresa está a exercer a sua atividade em município que cobra taxa de derrama municipal de 1,5%, mas em Portugal há municípios que não cobram taxa de derrama, há municípios que cobram 1,3%, 1,2%, depende do município, e portanto cada empresa é um caso, e depois terá que se ver se a empresa, qual a taxa de derrama a que a empresa está sujeita e se eventualmente a empresa também está sujeita no seu lucro tributável a uma derrama estadual. A conta 8122 é a conta do imposto diferido pelo método do efeito fiscal e, como eu já referi, é
a conta que expressa esta aplicação para além do método imposto corrente, os impostos diferidos na conta 8122. O método imposto corrente ou a pagar na conta 8121 e os impostos diferidos na conta 8122. Ela vai servir sempre de contrapartida a impostos ativos e a impostos diferidos passivos. Portanto, à conta 2742 ou à 2741. Quando se reconhece imposto a favor da empresa, imposto diferido ativo, a conta 8122 será acreditada por contrapartida de débito na conta 2741 a ativos por impostos diferidos. No caso de existir reversão, que é a anulação ou a redução, o lançamento será ao contrário. Quando se reconhece imposto a favor do Estado, imposto diferido passivo, a conta 8122, imposto diferido, será debitada por contrapartida de crédito na conta 2742, passivos por impostos diferidos. E no caso de reversão, ou seja, de termos que anular ou de diminuir, faz-se o lançamento inverso, creditando a conta 8122 e debitando a conta 2742. Uma visão esquemática do reconhecimento de impostos diferidos. Eu não gosto muito de decorar coisas, prefiro percebê-las para depois poder aplicar. Mas aqui faço, digamos que, um esquema que ajuda de forma rápida a determinar se numa determinada situação, se numa determinada ocorrência, a empresa reconhece ou ativos por impostos diferidos ou passivos por impostos diferidos. Ou seja, se estamos perante uma diferença temporária dedutível ou se estamos perante uma diferença temporária tributável. Para isso é preciso compreender o que é a base contabilística e que é a base escriturada dos ativos e dos passivos, o que consta na contabilidade, e a base fiscal, que é a quantia atribuída a um ativo ou um passivo para fins fiscais. Porque já exemplifiquei a questão dos encargos não dedutíveis ou de montantes que são reconhecidos como gastos na contabilidade e que simplesmente não são fiscalmente aceitos e que geram a tal diferença, que pode ser um ajustamento fiscal a crescer. Um esquema para o reconhecimento de impostos diferidos. Sempre que o ativo contabilístico é maior do que o ativo fiscal, existe um passivo por impostos diferidos. Há uma diferença temporária tributável. Sempre que um ativo contabilístico é menor do que o ativo fiscal, verifica-se um ativo por impostos diferidos. Há uma diferença tributária recuperável ou dedutível. Sempre que um passivo contabilístico é maior do que o passivo fiscal, o resultado é um ativo por impostos diferidos. E sempre que o passivo contabilístico é menor do que o passivo fiscal, verifica-se um passivo por impostos diferidos. Este é um esquema que, no fundo, diz tudo. Claro que, para chegar a este esquema, eu andei aqui com um conjunto de conclusões, nomeadamente
que as diferenças temporárias tributáveis originam passivos por impostos diferidos. Um ativo tem uma base contabilística superior à base fiscal. Por exemplo, a base contabilística é de 100 e a base fiscal é de 80. A diferença 20, positiva. Um passivo tem uma base contabilística inferior à base fiscal, diferença positiva. A base contabilística menos 150, os passivos são sempre em valor negativo. E a base fiscal em menos 180. Menos 150 menos 180, mais 30. Assim, nestes casos em que temos diferenças positivas entre a base contabilística e a base fiscal, quer de ativos, quer de passivos, estamos em presença sempre de uma diferença temporária tributável que origina o reconhecimento de um passivo por imposto diferido. E depois outra conclusão à qual cheguei: as diferenças temporárias dedutíveis originam ativos por impostos diferidos. Um ativo tem uma base contabilística inferior à base fiscal. Verifica-se uma diferença negativa. Por exemplo, uma base contabilística de 80, uma base fiscal de 100, menos 20. Um passivo tem uma base contabilística superior à base fiscal. Diferença negativa. A base contabilística é de menos 160, a base fiscal é de menos 120, menos 160, menos 120, menos 40. Ora, quando existe uma base contabilística inferior a uma base fiscal, nós vamos estar perante ativos por impostos diferidos. Assim, nestes casos em que temos diferenças negativas entre a base contabilística e a base fiscal, quer de ativos, quer de passivos, estamos em presença sempre de uma diferença temporária dedutível que origina o reconhecimento de um ativo por imposto diferido. Um ativo por impostos diferidos em relação às diferenças temporárias dedutíveis, um passivo por impostos diferidos em relação às diferenças temporárias tributáveis. E depois aquelas conclusões que eu já referi e que, no fundo, nos ajudam imediatamente a aferir se vamos reconhecer um passivo por impostos diferidos ou um ativo por impostos diferidos. Ou seja, mais uma vez, se o ativo contabilístico é superior ao ativo fiscal, há passivo por impostos diferidos. Se o ativo contabilístico é inferior ao ativo fiscal, há ativo por impostos diferidos. Se o passivo contabilístico é maior do que o passivo fiscal, há ativo por impostos diferidos. E se o passivo contabilístico for menor que o passivo fiscal, há passivo por impostos diferidos. Não gostando de decorar as situações, este esquema dá muito jeito para, de uma forma rápida, eu saber imediatamente se vou ter que contabilizar um passivo por impostos diferidos ou um ativo por impostos diferidos. Mas, de facto, as duas frases que mais me satisfazem nesta matéria são estas duas que eu já repeti. Nas diferenças temporárias dedutíveis e que geram ativos por impostos diferidos, devemos reconhecer hoje as quantias de imposto que iremos pagar a menos no futuro, decorrentes de factos ocorridos até ao presente, e temos ativos por impostos diferidos. E nas diferenças temporárias tributáveis, devemos reconhecer hoje as quantias de imposto que teremos a pagar a mais no futuro, decorrentes de factos ocorridos até ao presente, passivos por impostos diferidos. Estas duas frases evitam que se tenha que decorar alguma coisa. Este esquema aqui é meramente um esquema para facilitar rapidamente aferir se estamos perante um ativo por impostos diferidos ou um passivo por impostos diferidos.
Ora bem, ao nível fiscal, a contabilização de impostos diferidos tem o seu impacto. Da mesma forma que o imposto estimado para o período pelo método do imposto corrente não concorre para a formação do lucro tributável, ou seja, não é fiscalmente aceito. Também o imposto diferido que figure com saldo devedor na subconta 8122 tem de ser acrescido no campo 725 da declaração do quadro 7 da declaração modelo 22. No caso de o saldo da subconta 8122 ser credor, este tem de ser deduzido, sendo a correção no campo 766 da declaração modelo 22, no quadro 07. A inclusão neste quadro traduz-se na anulação do efeito fiscal correspondente ao reconhecimento contabilístico dos impostos diferidos. É que os impostos diferidos eles não podem ter impacto ao nível do efeito fiscal. E, consequentemente, por exemplo, para o imposto corrente, para o método do imposto corrente, também não é fiscalmente reconhecido, não é fiscalmente aceito. Quando a empresa realiza a estimativa do IRC, o imposto estimado para o período, esse montante do imposto estimado para o período, ele vai ter que ser acrescido no quadro 7 da declaração modelo 22. Aqui neste campo, IRC, incluindo as tributações autónomas, acresce no campo 724, pelo que é feita a sua anulação do seu efeito fiscal. Isto no domínio do imposto corrente. E da mesma forma que o artigo 23A, número 1, a linha A do Código do IRC, obriga a acrescer o próprio imposto mais as tributações autónomas, anulando o seu efeito fiscal, o mesmo acontece no domínio do reconhecimento dos impostos diferidos. Ora, se nós tivermos a conta 8122 a débito, o que se traduz em passivo no âmbito de impostos diferidos, nós temos aqui um campo que, segundo eu concluí aqui nos slides, quando a conta 8121 tem saldo devedor, isso resulta porque se creditou a conta 2742, passivo para impostos diferidos, vamos ter que acrescer no campo 725 da declaração modelo 22. O campo 725 da declaração modelo 22. Os campos não estão por ordem e por isso é sempre... Mas está aqui. Impostos diferidos é para acrescer. Isto é quando movimentamos a conta 8122 a débito e que se traduz em passivo de impostos diferidos. Quando ela é movimentada a crédito, porque se debitou a conta 2741, ativo por impostos diferidos, aí a anulação do efeito fiscal é através de uma dedução. E essa dedução será realizada no campo 766, impostos diferidos. Isto, o impacto de impostos diferidos do ponto de vista fiscal, que se traduz pela anulação do seu efeito fiscal na declaração modelo 22.
Resumindo, as diferenças temporárias implicam o reconhecimento do respectivo ativo ou passivo por imposto diferido. Se contabilisticamente este reconhecimento ou a sua posterior reversão for reconhecido a débito ou a crédito da conta 8122, conduz à sua evidenciação no quadro 07 da Declaração de Rendimentos de IRC modelo 22. No esquema seguinte, esquematiza-se a ligação entre as quantias reconhecidas nesta conta e o quadro 7. Registros a débito na conta 8122 diminui o resultado líquido. Logo, acresce no quadro 7 do modelo 22 para anular esta diminuição, esta diminuição e o seu efeito fiscal. Nós anulamos uma diminuição com um acréscimo. E registros a crédito na conta 8122, que aumenta o resultado líquido do período, deduz no quadro 7 da Declaração Modelo 22, campo 766, exatamente para o mesmo efeito, para proceder à anulação do efeito fiscal. Ora, se eu aumentei o resultado líquido, só deduzindo de forma extra contabilística no quadro 7 do Modelo 22, é que eu vou proceder à anulação fiscal. Resumindo e concluindo, o efeito fiscal do reconhecimento de impostos diferidos é anulado, o seu efeito fiscal. Vamos apenas dar dois exemplos para terminar aqui esta introdução. Por exemplo, no ano N-1, a sociedade Demo SA, que é uma grande entidade e está sujeita ao regime geral do Sistema de Normalização Contabilística, às 28 normas, e, portanto, ela reconhece impostos diferidos, porque é-lhe aplicável a norma 25, apurou um prejuízo para efeitos fiscais de 440 mil euros. Existe a expectativa da sua total recuperação em lucros tributáveis no futuro próximo, ou seja, nos próximos anos a perspectiva é de lucro. Então, como nos próximos anos a perspectiva é de lucro, nós estamos aqui perante uma situação de prejuízo fiscal que poderá vir a ser recuperada relativamente aos lucros de períodos seguintes. Estamos aqui perante esta frase, a qual eu prefiro do que decorar aqueles esquemas que ao bocado referi. Nas diferenças temporárias dedutíveis, devemos reconhecer hoje as quantias de imposto que iremos pagar a menos no futuro, decorrentes de factos ocorridos até ao presente. E é uma verdade, porque o facto de a empresa ter hoje um prejuízo fiscal e que, no entender do artigo 52 do Código do IRC, é dedutível aos lucros dos próximos 12 períodos, se for uma pequena e média empresa, ou dos próximos 5 períodos, se for uma grande empresa, devemos reconhecer hoje as quantias de imposto que iremos pagar a menos no futuro, decorrentes de factos ocorridos até ao presente. Então estamos perante ativos por impostos diferidos, porque efetivamente este prejuízo, na perspectiva da empresa gerar, e ela tem esta perspectiva, porque se não tivesse esta perspectiva, ou seja, se a perspectiva da empresa fosse continuar a gerar prejuízos, nós não podíamos reconhecer impostos diferidos. Só que aqui a perspectiva é, já no próximo período vai ter um resultado positivo, um lucro
contabilístico positivo, um lucro tributável também positivo, claro. Então vai conseguir recuperar ao longo de X anos. Daí esta empresa reconhecer, neste exemplo, um ativo por impostos diferidos. Deverá ser reconhecido um imposto diferido ativo correspondente à futura poupança fiscal que venha a resultar da compensação do prejuízo fiscal. Eu aqui considero uma taxa de 21%, uma vez que a empresa está sujeita, claro, à derrama, mas a derrama aplica-se sobre o lucro tributável. E só depois da dedução de prejuízos fiscais é que sobre a coleta se aplica 22,5%. Logo, na constituição do imposto diferido, o reconhecimento debitando a conta 2741 e creditando a conta 8122. Este é o valor do ativo por impostos diferidos. Relativamente aqui a esta matéria, teremos sempre que também ler o artigo 52 do Código do IRC e considerar também que só é permitido deduzir ao lucro um prejuízo fiscal até ao limite de 70% do lucro. Isso é o que está previsto no código do IRC. Ora, se formos aqui ao artigo 52 do código do IRC, é pela análise do artigo 52 que tiramos esta conclusão e que é importante não esquecer. O artigo 52, dedução de prejuízos fiscais. Sem prejuízo do disposto no anterior, os prejuízos fiscais apurados em determinado período de tributação, eles são deduzidos aos lucros tributáveis de um ou mais 5 períodos, mas isto para as empresas que estão abrangidas pelo Decreto-Lei 372/2007, que são as grandes entidades. As PMEs podem fazê-lo em 12 períodos, 12 anos para deduzir um prejuízo fiscal. E depois aquilo que eu estava a referir. A dedução a efetuar em cada um dos períodos de tributação não pode exceder o montante de 70% do respectivo lucro tributável. Não ficando, porém, prejudicada a dedução da parte desses prejuízos que não tenha sido deduzido nas mesmas condições, no próximo ano ou no seguinte, enfim, dentro dos 12 períodos ou dos 5 períodos que a empresa possui para a dedução. Como eu aqui creditei a conta de impostos diferidos, a conta 8121, não esquecer o impacto fiscal desta matéria. Estamos perante um ativo por impostos diferidos em que esta conta é creditada. E quando a conta 8122, ela é creditada, registros a crédito na conta 8122, aumenta o resultado líquido do período e vamos deduzir este valor no quadro 7 da Declaração Modelo 22 no campo 766, que é para anular o tal efeito fiscal. Se aumentou o resultado líquido, para anular o efeito fiscal, eu só tenho que deduzir
no quadro 7 para anular o efeito fiscal. Está bem? Nunca esquecer a questão fiscal inerente. Vamos ver então, para concluir, só mais um exemplo. Aquilo era um exemplo de um ativo, vamos ver um exemplo de um passivo. Uma provisão para vendas que excede o limite fiscal em 50.000 euros. Uma provisão para vendas que excedeu o limite fiscal em 50.000 euros. A base fiscal é de 150.000 euros. Isto tem a ver com esta questão aqui. Uma empresa constituiu uma provisão para vendas com garantia no valor de 150.000 euros, que excede o limite fiscal em 50.000. Portanto, a constituição da provisão foi de 150. E as provisões são reconhecidas debitando uma conta de gasto. Uma provisão para garantias a clientes, ela é reconhecida na contabilidade debitando a conta 67.2, garantias a clientes, débito, influencia a demonstração dos resultados, e por crédito da conta 29.2, garantias a clientes. E a empresa debitou e creditou estas duas contas pelo montante de 150.000 euros. O que acontece é que o código do IRC coloca limites às garantias para provisões, às provisões para garantias a clientes. E este valor que foi contabilizado, que é a base contabilística, este valor excede em 50.000 euros aquilo que o fisco aceita. Porque o fisco só aceita 100.000, pelos vistos. Se eu contabilizei 150 e se contabilizei além do limite 50.000, significa que a autoridade tributária apenas aceitou 100.000. Isto é uma matéria que está prevista no artigo 39 do Código do IRC. O limite de aceitação fiscal das provisões para garantias a clientes. Ou seja, eu contabilizei 150. A autoridade tributária só aceitou 100. Porque eu tive que acrescer 50 na declaração modelo 22. Logo, a base contabilística são os 150 e a base fiscal são os 100. Temos uma base contabilística superior à base fiscal. Quando a base contabilística é superior à base fiscal, e neste caso é em 50.000, há uma diferença temporária tributável, passivos por impostos diferidos. 22,5 de 50.000 dá 11.250. Então eu tenho que reconhecer a débito da conta 81,22, 11.250, e a crédito da conta 27,42, 11.250. Portanto, estamos aqui perante uma situação em que a base contabilística é superior à base fiscal. Porque na contabilidade reconheci 150.000 euros, depois acresci 50.000 euros na declaração modelo 22, é porque fiscalmente só me aceitaram 100. E se eu recorresse àquele esquema rápido, que eu há bocado identifiquei,
Temos aqui um ativo contabilístico maior que o ativo fiscal. Logo é este o esquema. Resultado: passivo por impostos diferidos. Portanto, fixando isto é direto. E está aqui reconhecido o passivo por impostos diferidos, porque a base contabilística é superior à base fiscal e a diferença de 50 mil euros é sujeita à taxa de imposto, que eu considero aqui como sendo 22,5, e está aqui o reconhecimento do passivo por impostos diferidos. Não esquecer que depois este valor, como foi a débito da conta 8122, não esquecer depois este princípio fiscal. Registros a débito da conta 8122 diminui o resultado líquido do período, acresce no quadro 07 da declaração modelo 22725. Aqui a empresa teria que depois fazer o acréscimo do respectivo valor. Bom, foi uma introdução a esta matéria. No curso prático de IRC, Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, no curso prático de Impostos Diferidos, esta matéria é uma matéria amplamente desenvolvida, através de muitos casos práticos, porque impostos diferidos é uma matéria que é preciso efetivamente estudar para perceber como é que isto funciona. Eu tenho aqui um manual que envolve muitos casos práticos sobre esta matéria e de forma a que os formandos que realizem estas formações possam de facto sair com o conhecimento para poderem aplicar nas empresas e poderem efetivamente entender a matéria e a complexidade da questão dos impostos diferidos.